A próxima combinação de solicitações que nós vamos analisar é a flexão composta, é a combinação da flexão com a força normal, né? A flexão composta é bem mais simples do que a flexão oblíqua, especialmente depois que a gente já adquiriu um certo traquejo com algumas ferramentas aí na análise da flexão oblíqua, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: vamos imaginar uma seção transversal qualquer. Estou desenhando aqui essa seção só porque é mais fácil para mim, mas podia ser uma seção qualquer. Vamos imaginar que essa seção seja submetida à flexão composta normal. O que significa isso? É um momento fletor em torno de um eixo central, o eixo Z, por exemplo, um momento fletor assim. Um MZ, por exemplo. Mais uma força normal de tração. Né? Naquela nossa representação vetorial, esse momento tracionando embaixo seria uma coisa assim. E a força normal de tração estaria saindo aqui dessa figura que a gente representa assim. Tá? Então a flexão é normal porque o momento fletor atua em torno de um eixo central. E é composta porque além dessa flexão existe também a força normal. Tá? Bom, como é que nós resolvemos esse problema de flexão composta? Nós resolvemos do mesmo jeito que resolvemos a flexão oblíqua, por superposição de solicitações mais simples. Nós vamos dizer o seguinte, que esse par momento normal pode ser analisado superpondo o efeito isolado do momento ao efeito isolado da força normal. Né? Então, a nossa composição vai ser o seguinte: esse problema aqui vai ser a soma desses dois. Superposição de efeitos é sempre válida numa teoria linear como a nossa, né? Bom, e aí esses problemas são muito simples. Como é que eu resolvo, por exemplo, como é que eu calculo as tensões normais aqui provocadas só por essa flexão normal? É aquele diagrama que nós conhecemos. Compressão de um lado, tração do outro. Né? Essas tensões a gente calcula fazendo Mz dividido por Iz e multiplicando por Y. E acertando os sinais. Né? Nesse caso, como o movimento traciona embaixo, os pontos de ordenada Y teriam tensão positiva. Tá? E esse problema aqui? Esse problema de tração simples resulta numa distribuição uniforme de tensões. Né? E essas tensões são calculadas pegando a força normal e dividindo pela área da seção transversal. Se a normal for de tração, essa parcela é positiva. As tensões normais aqui são a soma desses dois diagramas, a soma dessas duas expressões, tá? Então o que vai acontecer? Vai depender aqui, obviamente, dos valores, mas aqui embaixo vai resultar uma tração grande e aqui em cima não sabemos quem vai prevalecer, se vai ser essa compressão ou vai ser essa tração. Vamos imaginar que seja a compressão e dê uma tensãozinha assim de compressão.
Como eu estou somando duas distribuições lineares, o resultado vai ser uma distribuição linear. Um negócio desse tipo. Essas tensões normais aqui são a soma dessas duas expressões. Né? É muito simples. O que nos interessa aqui é a consequência disso. Né? O que muda pelo fato de eu ter uma força normal de tração? Essa figura mostra o que acontece. Na flexão normal, vocês se lembram, a linha neutra está aqui, né? Os pontos que têm tensão normal igual a zero. Ela coincide com o eixo Z se o momento é aplicado em torno do eixo Z. Na flexão oblíqua, pelo fato de eu somar uma distribuição uniforme, a linha neutra sobe, ela vem parar aqui em cima. Nessa figura, a linha neutra estaria aqui. Vamos representar assim a linha neutra. Né? Quer dizer, tudo daqui para baixo seria tração, tudo daqui para cima seria compressão. Tá? O efeito prático da flexão composta é deslocar a linha neutra com relação ao centro de gravidade. Vocês se lembram que a flexão oblíqua fazia com que a linha neutra girasse em relação ao vetor momento. Tinha um momento, o vetor momento assim, e a linha neutra resultava inclinada em relação ao vetor momento na flexão oblíqua. A flexão composta faz com que a linha neutra tenha uma translação com o que seria esse vetor momento aqui aplicado no centro de gravidade da seção. O que aconteceria se fosse uma flexão oblíqua composta? Bom, a linha neutra giraria em relação ao momento, por ser flexão oblíqua, e sofreria uma translação por haver a superposição de uma distribuição uniforme de tensões. Tá? E aí, na hora de eu resolver esse problema de flexão oblíqua composta, eu teria três parcelas. O efeito do mz, o efeito do my e o efeito da força normal. Conceitualmente, é muito simples. Não existe teoria sobre flexão composta, porque o conceito é muito simples. Tá? O que nós vamos fazer na sequência é explorar alguns resultados e algumas aplicações práticas muito importantes da flexão composta. A primeira coisa que eu queria mencionar é um caso particular de flexão composta, que é a chamada tração excêntrica ou compressão excêntrica. Ela aparece quando o único carregamento que eu tenho na extremidade, digamos que aqui seja uma extremidade de uma barra, o único carregamento que eu tenho é uma força perpendicular à seção transversal, só que aplicada não no G, aplicada com uma excentricidade. Aqui, na verdade, a gente fala em duas excentricidades. Tem excentricidade na direção Y e excentricidade na direção Z. O ponto de coordenadas Y0, Z0 é o ponto de aplicação dessa força excêntrica. Tá? Bom, como é que a gente resolve esse problema? Isso aqui é a mesma coisa que vamos pegar esse carregamento e trazer para o centro de gravidade. O P aplicado nessa posição é a mesma coisa que o P aplicado no centro de gravidade, mais os momentos de transporte. Vejam, o que seria o momento em relação ao eixo Z? Seria o produto de P por Y0, essa ordenada aqui. E do jeito que está aqui representado, esse momento traciona embaixo, né? Então existe um momento aqui. Talvez seja melhor eu representar dessa forma que é mais sugestiva para nós. Existe um momento assim, que é P vezes Y0. Esse é o momento em relação ao eixo Z. Né? E existe também um momento em relação ao eixo Y, que é P vezes Z0, que a gente representaria dessa forma. Tá? Ou seja, essa tração excêntrica com duas excentricidades é a mesma coisa que um problema de flexão composta oblíqua. Tem momentos nas duas direções e mais a força normal. Esse nome assusta, mas é muito fácil resolver esse problema. Ou é fácil resolver esse problema depois que a gente já se familiarizou com algumas coisas.
Por exemplo, como é que eu calcularia a tensão normal num ponto qualquer da seção transversal? Tensão normal num ponto qualquer de coordenadas y e z. Vamos tentar montar isso direto. Se eu tivesse só o momento em relação ao eixo z, esse py0 seria uma flexão normal, né? Então a expressão da tensão seria o momento dividido pelo momento de inércia da seção em relação ao eixo z e multiplicado pela distância y. E aí, a gente acertaria o sinal dessa parcela do jeito que a gente fez na flexão oblíqua. Se eu tivesse só esse momento, os pontos de ordenada y teriam tensão de tração. Então, o sinal aqui é mais. Quando o y for positivo, o sinal aqui é mais. Tá? Lembre-se de que P e y0 são positivos, né? Se eu tivesse só o PZ0, esse outro momento, seria a flexão normal em torno do eixo y. Então a tensão seria P vezes Z0, que é o valor do momento, dividido pelo momento de inércia em relação a y e multiplicado pela ordenada z. Né? E se fosse do jeito que está aqui indicado, se eu tivesse só esse momento, os pontos tracionados seriam aqueles associados a um z positivo, né, os do lado de cá. Quando z fosse positivo, resultaria uma tensão de tração, que significa que o sinal dessa parcela é mais. Tá? E finalmente, se eu tivesse só a força normal, a tensão seria P dividido pela área da seção transversal. Se for uma força normal de tração, a tensão é positiva em todos os pontos. Significa que o sinal aqui é mais. É só isso. Vejam que y0 e z0 são dados do problema. Eles definem a excentricidade dessa carga excêntrica. Né? O que eu tenho aqui é a tensão normal em função de y e z, as coordenadas do ponto onde eu quero essas tensões. Tá? Eu posso até colocar o P em evidência aqui, mas isso não vai acrescentar grande coisa. Digamos que eu quisesse calcular as tensões máximas de tração e compressão. Numa seção retangular, nós já vimos, a gente já pode até saber a princípio quais são esses pontos, mas numa seção qualquer a gente não sabe. Tudo bem, o que a gente faz? A gente monta a equação da linha neutra. A equação da linha neutra é: a linha neutra é composta pelos pontos de coordenadas y e z, tais que a tensão normal nesses pontos é igual a zero. Né? Então, o que seria a equação da linha neutra? Bom, eu vou colocar, imagine o P em evidência, e fica esse negócio aqui, sem o P igualado a zero. Né? Vai ser uma equação do tipo y0 sobre iz vezes y mais z0 sobre y vezes z mais 1 sobre a igual a zero. Né? Essa é uma equação de uma reta no plano YZ, o plano da seção transversal. Não é isso? E essa reta não passa pela origem por causa desse ponto. Tá? Bom, aí a gente monta a equação da linha neutra, desenha a linha neutra, identifica os pontos mais afastados da linha neutra de cada lado e depois calcula as tensões nesses pontos, substituindo nessa expressão as coordenadas y e z desses pontos. Tá? É um problema muito simples. Eu não gosto nem de escrever essas equações, porque dá a impressão de que a gente tem que decorar isso aqui. Não precisa. Essa equação a gente monta na hora. Quem sabe como a distribuição de tensões normais de uma flexão normal e de uma tração ou compressão simples, monta essas equações para cada problema. Não é preciso decorar nada aqui. Tá?